Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Informação de segunda-feira. Como é habitual, vamos ter a informação diária, nacional e internacional, e também vamos ter a informação da linha aberta logo depois da informação diária que temos para si. E começamos hoje com uma notícia, no mínimo, insólita, porque nunca tinha acontecido. O Consulado de Portugal e a residência do Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro foram assaltados por 6 homens armados. O cônsul e a família foram feitos reféns durante cerca de 1 hora, o tempo que bastou para que roubassem o que puderam. O nosso colega Amadeu Maia dá-nos mais pormenores sobre este acontecimento. Olá, Luiz! Na madrugada deste sábado, dia 30 de outubro, o cônsul português Luiz Gaspar da Silva e sua família foram feitos reféns por criminosos no Rio de Janeiro. Joias, computadores e outros pertences pessoais foram levados. Segundo os investigadores, a perícia foi realizada, imagens de câmera de segurança também foram requisitadas ao consulado português. Durante as buscas de indícios relacionados ao fato, a polícia encontrou um boné e 2 máscaras de proteção facial em uma mata próximo ao imóvel. O delegado titular da unidade, o delegado Alexandre Red, detalhou o trabalho de sua equipe. Foi uma ação que durou entre 1 hora e 1 hora e meia. O que temos até o momento de produto de roubo é uma relação parcial. Todas as vítimas foram logo liberadas e a investigação ainda está no início, afirmou o delegado. O consulado português, Luiz, fica no Palácio São Clemente, onde, quando o Rio era a capital do Brasil, funcionava a Embaixada de Portugal. A residência do cônsul fica em um anexo desse mesmo imóvel. Após tomar conhecimento do ocorrido, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, telefonou ao seu homólogo português, ministro Augusto Santos Silva, e garantiu o máximo de empenho das autoridades brasileiras na investigação desse roubo. O ministro das Relações Exteriores informou que vai acompanhar o tema com atenção, auxiliando as apurações e mantendo contato com a Embaixada e Consulados de Portugal para oferecer o apoio cabível. Na mesma nota, o Palácio do Itamaraty informou que está seguindo as obrigações listadas pela Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, sobretudo de garantir a segurança de embaixadas e repartições consulares instalados em território nacional. O Itamaraty ressaltou que a relação luso-brasileira são fortes e baseiam-se na profunda ligação entre os povos, de boa colaboração entre os governos. Também por meio de nota, Luiz, o ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal destacou que nenhuma das vítimas sofreu danos físicos e apenas danos pessoais foram levados, objetos. Augusto da Silva agradeceu as garantias oferecidas pelo governo brasileiro e relatou a importância da relação entre os 2 povos e os 2 países e entre os governos, evidentemente. Esse é o segundo crime que ocorre em uma representação diplomática situada no Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia, em setembro, um homem invadiu o consulado geral da China no mesmo bairro. E isso acabou sendo também motivo de notícia, e uma nota da Embaixada da China acabou pedindo que fosse feita uma investigação, e em seguida foi feita essa investigação. Após o assalto, o embaixador português no Brasil, Luiz Faro Ramos, reclamou ao Itamaraty da intromissão e da invasão do seu território aqui no Brasil. O Rio de Janeiro, hoje, a gente sabe que é um dos estados onde a violência no Brasil é muito grande, e a fim de acabar com esse constrangimento, foi pedido que algum governador do Rio de Janeiro tomasse mais providências de segurança em relação às embaixadas e os consulados que estão naquele estado. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Amanhã é dia 2 de novembro, é dia de eleições. Então, vamos todos votar. Os luso-americanos podem votar, a Eliana Pintor Marim, por exemplo, tal como o Armando Fontoura, o xerife do Condado de Essex,
tal como Alberto Santos, também mayor de Kearney, e outros luso-americanos também vão ser candidatos à eleição ou à reeleição. No caso, a Eliana Pintor, ela é candidata pelo Distrito 29 e amanhã vamos ter que votar nela. Bem-vinda, Eliana, estás connosco hoje em direto. É sempre um prazer ter-te cá. Obrigada, Luís. E só... O que é preciso para ganhares amanhã? Que as pessoas vão votar, não é? Sim, que as pessoas vão votar, não é? Eu acho que é extremamente importante, não é? E cada vez mais. Sim, claro. Nós temos o privilégio de poder votar, não é? Como cidadãos americanos, eu acho que é o nosso direito. Não é? Portanto, a partir das 8 da manhã, e é importante que os senhores telespectadores saibam, até para as 9 da noite ou 8 da noite. Não, amanhã das 6 até às 8. Até às 8 da noite. Portanto, podem votar no vosso local habitual de voto. Eliana, o que é preciso neste tempo de tão difícil que estamos a viver de pós-pandemia, ou ainda de pandemia, na medida em que os números ainda são complicados, e sobretudo quando a economia está também num estado bastante perigoso? E tu estás muito bem dentro dessa área. Portanto, vamos ter todos que trabalhar mais e vamos todos ter que entender mais quais são as funções que os políticos eleitos têm, não é? Sim, eu acho que é importante, Luís, não é? Número um, eu acho que a coisa mais importante é no dia da manhã, não é? Por vezes as pessoas pensam, o fulano vai ganhar ou outra pessoa vai ganhar. Eu acho que é extremamente importante nós fazermos o exercício que é votar, não é? Isso é número um. Número dois, obviamente as pessoas têm que votar para os candidatos que acham que ou estão a fazer um trabalho bom para continuar, ou então que precisam de uma pessoa nova, não é? Eu acho que isso é importante, não é? Obviamente eu acho que o governador aqui tem feito um bom trabalho com os números, não é? Do Covid, e também temos deixado certas linhas abertas que a nossa economia continuasse a continuar, não é? Como na forma que está, porque eu acho que os nossos retornos totalmente estão a ser bons, não é? Tu estás na área financeira, é uma área muito importante para o Estado, e isso é uma área que acarreta muitas responsabilidades e, portanto, é um cargo muito importante a nível estadual. Como é que está a economia do Estado de New Jersey? Está favorável? Por enquanto, sim, não é? Graças a Deus. Nós tivemos alguns números a receber há 2 semanas atrás e nós, graças a Deus, estamos muito estável. A economia está a andar bem. Obviamente, eu acho que após de janeiro é que vamos ter talvez ou a mesma realidade ou outra realidade diferente. Mas eu acho que temos feito certas medidas que têm funcionado, não é? Eu acho também federalmente é importante, não é? Para certas coisas continuar e isso tanto vai ajudar ou aleijar nós aqui assim no Estado. Os portugueses são preocupados com o aumento dos impostos. Será que Murphy vai aumentar impostos para o ano? Não, ele já disse, não é? Espero que ele não minta, mas ele já disse várias vezes que não ia aumentar, não é? Não tem aumentado os impostos, só aumentamos aqueles que estão a fazer $1 milhão acima. E que então eu acho que a promessa que ele tem feito, não é, durante esta campanha, é que ele não vai aumentar mais impostos. Essa medida do taxar as pessoas que fazem mais de $1 milhão foi uma medida que foi muito bem aceita pela maioria dos residentes no estado de New Jersey, porque dá mais hipóteses, digamos, àqueles que não fazem tanto dinheiro de poder equilibrar o prato da balança, não é? Sim, isso foi um debate muito grande, não é, durante estes últimos 4 anos. E eu acho que o ano passado finalmente tivemos um acordo, não é, com o governador e com o Senado e a Assembleia, não é, que concordamos finalmente a fazer um aumento, não é, daqueles que estão a fazer mais de $1 milhão. Claro. E como é que é o rival de Murphy nestas eleições? Já sei que Murphy, as indicações e as sondagens apontam para um número entre 6% e 10%, o que é muito bom. Portanto, praticamente é um dado adquirido, mas só é dado adquirido quando as pessoas votam, não é? Sim, claro. Eu acho que normalmente, não é, como todos os governadores que concorrem com o seu segundo mandato, não é? Se o governador Murphy ganhar amanhã, à noite, seria o primeiro governador democrata a ganhar, não é? Acho que desde o governor Keynes, se eu não me engano. Então seria uma coisa, não é, muito histórica, não é, para o partido, mas também para ele também.
mas não tem aquela... Normalmente, quando é um governador novo, não é? Temos 2 pessoas novas a candidatar-se, há aquela energia. Amanhã, como não há aquela energia, seria ainda mais importante para as pessoas saírem e votarem. Qual é a tua relação com o governador? É boa? Falas com ele muitas vezes? Eu tenho uma relação muito boa com ele, não é? Pessoalmente, ele é uma pessoa muito boa, muito fácil de falar com ele, muito acessível, não é? Que isso é importante. Então, eu quero dizer que eu tenho uma relação muito boa com ele. Por vezes, não é como todos, não é? Que nós somos uma família. Claro. Não sempre concordamos com certas coisas, mas há extremamente respeito a nosso, até o povo português, porque ele ama... Eu gosto dos portugueses. Os portugueses ama futebol, não é? Que é muito importante para nós. E ele não se esquece. Ele aprendeu isso desde ter na Alemanha, como embaixador, não é? Sim. E se calhar torce pelo Bayern de Munique amanhã. Mas... Sim. Ele é bem diplomata. Pronto, então é isso. Mas há uma coisa que gostava de perguntar. Tu já estás há bastantes anos no Senado Estadual. Como é que tu te sentes-te à vontade? Sentes que podes fazer ainda mais do que aquilo que fizeste durante este tempo para tornar, digamos, o bem-estar dos nossos residentes ainda melhor? Eu acho que sim, não é? Eu acho que especialmente estes últimos 4 anos e estes 2 anos, não é? Demora por vezes um pouquinho de tempo para nós sentirmos confortável, e eu acho que realmente eu estou nesta época agora que cada vez para a frente eu estou-me a sentir ainda mais, mais confortável, mais força. Eu gosto de fazer coisas que são difíceis, não é? Coisas difíceis não são sempre favoráveis, mas dá-nos aquele esforço de trabalhar ainda mais. E tu és das políticas que eu conheço que mais gosta de falar português, o que é de facto muito bom, e isso só nos dá prestígio e nome, não é? Portanto, vamos amanhã, não se esqueça, Eliana Pintores, vote no seu local habitual a partir das 8 da manhã e já sabe, é só pôr uma cruzinha e está tudo feito. Muito obrigado, Eliana, pela tua vinda ao nosso jornal hoje. Então, as maiores felicidades e que amanhã consigas mais um mandato, é aquilo que nós desejamos, está bem? Obrigada, Luís. Obrigada. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos pode aceder às reservas para uso, venda ou outra disposição para fazer face a uma possível escassez devido à atual crise na cadeia de abastecimento. Numa ordem executiva, Joe Biden aprovou o acesso a material estratégico e crítico do Centro de Reserva da Defesa Nacional. Joe Biden autorizou a utilização de matérias-primas das reservas nacionais para fazer face a uma possível escassez devido à atual crise na cadeia de abastecimento. Numa ordem executiva, Biden aprovou o acesso a material estratégico e crítico do Centro de Reserva da Defesa Nacional, a fim de garantir que quantidades adequadas de equipamentos necessários estejam disponíveis para a segurança nacional do país, avançou a agência de notícias EF. O presidente norte-americano explicou que um dos componentes mais importantes para salvaguardar a resiliência da cadeia de abastecimento e a saúde da base industrial dos Estados Unidos é garantir que tanto o governo federal como o setor privado mantenham quantidades adequadas de suprimentos, equipamentos ou matérias-primas disponíveis para evitar possíveis falhas de dependência de importações. Por esta razão, Biden aprovou que o Departamento de Segurança Interna possa aceder a equipamentos de reservas para uso, venda ou outra disposição apenas quando for necessário para uso, fabricação ou produção para fins de defesa nacional. A medida faz parte de uma revisão lançada por Joe Biden em fevereiro da Estratégia Nacional de Abastecimento em setores-chave, como o dos microchips, para não depender da produção e importação de rivais estrangeiros, como a China. Os Estados Unidos não querem uma repetição de casos como a escassez de máscaras faciais que sofreu no início da pandemia de Covid-19 ou a subsequente falta de microchips que obrigou a paralisar a produção em várias fábricas da Ford e da General Motors. Polícias do Texas recusaram-se a escoltar um autocarro do presidente Biden em outubro do ano passado. O anúncio só agora foi tornado público. Vários polícias do estado do Texas recusaram-se a escoltar um autocarro de campanha de Biden, que foi cercado por apoiantes de Trump em outubro do ano passado. De acordo com o processo, a polícia de São Marcos riu e brincou sobre as vítimas e a sua angústia, em gravações de áudio do Serviço de Emergência dos Estados Unidos.
O processo federal foi alterado na sexta-feira com transcrições dessas mesmas gravações. Um vídeo que remonta a 30 de outubro de 2020 mostra um grupo de carros e autocarros com as bandeiras de apoio a Trump ao lado de um autocarro de campanha de Biden em plena via de circulação. Nesse momento ocorreu um pequeno incidente quando o autocarro de apoio a Trump fez contacto com um SUV branco que acompanhava o veículo de campanha de Biden. Um cabo da polícia de São Marcos, em serviço durante o incidente, Matthew Danzer, recusou-se a dar escolta após a solicitação de outra jurisdição, de acordo com as transcrições do processo. O processo original foi movido contra Chase Stepp, diretor de Segurança Pública de São Marcos, e o Departamento de Polícia da cidade. A ação alega que os autores sofreram danos psicológicos e emocionais com o ocorrido e pedem indenizações compensatórias e punitivas, além de cobertura de honorários de serviços de advocacia. O incidente levou os democratas do Texas a cancelar 3 eventos de campanha programados por questões de segurança. O processo foi expandido para incluir vários membros da polícia, bem como a cidade de São Marcos. O mesmo processo alega que, ao recusar ajuda, as autoridades violaram a lei Ku Klux Klan de 1871 porque estavam cientes de atos de intimidação política violenta. Aquilo que não deveria acontecer, e sendo os Estados Unidos um país que era o campeão da democracia, deixou de o ser quando acontecem coisas destas, tanto de um lado como do outro. Se acontecesse com o autocarro da campanha de Trump, seria também fortemente criticável. Portanto, democracia significa paciência, respeito e, sobretudo, alguma dignidade para com as outras pessoas e os outros grupos. Bem, o presidente dos Estados Unidos considera preocupante e desapontante a falta do compromisso da Rússia e da China, que não assumiram quaisquer compromissos para lidar com as alterações climáticas. Veja bem, parece que não estão a viver neste mundo. Não é mesmo esperada a presença dos líderes dos 2 países em Glasgow. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou hoje decepcionante que a Rússia e a China não se tenham comprometido a enfrentar o flagelo das alterações climáticas na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que hoje começou. Não é esperada a presença dos presidentes russo e chinês nas 2 semanas de reuniões hoje iniciadas em Glasgow, na Escócia, mas os mesmos países deverão enviar altos responsáveis às conversações. Os líderes das maiores economias do mundo acordaram hoje parar de financiar centrais elétricas a carvão em países pobres e assumiram um vago compromisso de atingir a neutralidade do carbono por volta de meados do século, ao concluir a cimeira do G20 em Roma, antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que vai decorrer em Glasgow até 12 de novembro. Enquanto o primeiro-ministro italiano e o presidente francês descreveram a cimeira do G20 como um êxito, o resultado desiludiu os ativistas do clima, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o chefe do executivo britânico. O Reino Unido é o anfitrião da conferência de 2 semanas em Glasgow e esperava que saíssem objetivos mais ambiciosos da reunião de Roma. Boris Johnson classificou os compromissos alcançados na reunião do G20 como meras gotas num oceano em rápido aquecimento, e António Guterres concordou que o resultado foi insuficiente. Guterres tem lutado exatamente pelas alterações climáticas. É importante referir que os analistas dizem que esta é a última oportunidade em Glasgow de salvar o planeta. Dizem também os analistas que nos próximos 5 anos poderá haver graves problemas de inundações e derrocadas em praticamente toda a costa leste dos Estados Unidos, já para não falar noutros países. Importante dizer também que Nova Iorque poderá ser um centro que poderá receber um furacão de intensidade 4 ou 5, o que seria devastador exatamente pelas alterações climáticas às quais nem a China, nem a Rússia aceitam, e muito menos a Índia. Os Estados Unidos e a União Europeia concordaram em resolver as disputas comerciais de longa data sobre as tarifas do aço e do alumínio dos Estados Unidos. O objetivo é evitar o aumento nas tarifas da União Europeia sobre veículos e outros produtos dos Estados Unidos. A União Europeia e os Estados Unidos da América encerram a guerra de tarifas sobre o aço e o alumínio iniciada pela administração de Donald Trump.
O acordo foi anunciado pelos líderes dos dois blocos na cimeira do G20 em Roma. O presidente norte-americano revelou que o novo pacto transatlântico vai impedir que o aço sujo, em especial o produzido na China, entre nos seus mercados, pois produz emissões de carbono que são responsáveis pelas alterações climáticas. Numa declaração conjunta, Joe Biden anunciou que juntos os Estados Unidos e a União Europeia estão a inaugurar uma nova era de cooperação transatlântica, que vai beneficiar todo o nosso povo, tanto agora como nos anos vindouros. Na mesma linha, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que acordaram em suspender as tarifas sobre o aço e o alumínio e iniciar os trabalhos para um novo acordo global sustentável sobre o aço. Este é um marco na parceria renovada União Europeia-Estados Unidos. Donald Trump impôs em junho de 2018 direitos aduaneiros adicionais de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio proveniente da União Europeia. O acordo agora alcançado suspende as medidas de retaliação anunciadas por Bruxelas, como o aumento das tarifas ao bourbon ou às motas Harley-Davidson provenientes dos Estados Unidos e que iriam entrar em vigor no dia 1 de dezembro. António Guterres assume ter deixado a cimeira do G20 frustrado, mas ainda com esperança, enviando vários alertas para a COP26, onde os líderes mundiais se voltam agora a reunir. Guterres afirma que o desenvolvimento baseado no carvão é uma sentença de morte. A média da temperatura global a 20 anos está prestes a ultrapassar um aquecimento de 1 grau centígrado e o aumento do nível do mar no planeta atingiu este ano um novo recorde. São conclusões de um estudo da Organização Meteorológica Mundial, agora revelado, para coincidir com o arranque da 26ª Conferência das Partes, a Cimeira do Clima das Nações Unidas. Os delegados das diversas representações deram início à COP26 este domingo em Glasgow, na Escócia. Ao mesmo tempo, em Roma, os líderes das 20 maiores economias do mundo faziam os respectivos desejos, com o tradicional atirar de uma moeda para a fonte de Trevi. O presidente dos Estados Unidos resumiu as discussões na capital italiana e antecipou a COP26. Tenho o orgulho de anunciar, juntamente com os nossos parceiros da União Europeia, outra vitória urgente, tanto para os trabalhadores americanos como para a agenda climática. Os Estados Unidos e a União Europeia chegaram a acordo para negociar o primeiro tratado de comércio do mundo, que tem por base a quantidade de carbono de cada produto, ao mesmo tempo que se negociavam as tarifas do aço e do alumínio em vigor. No entanto, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro de Itália e o presidente de França também resumiam a cimeira deste fim de semana do G20 como um sucesso, o secretário-geral da ONU dizia deixar Roma com a esperança frustrada, mas não enterrada. Pelas redes sociais, António Guterres disse que os recentes anúncios de ação pelo clima são bem-vindos, mas o mundo está em rota para um calamitoso aumento das temperaturas globais. É preciso trabalhar antes que seja tarde demais, insistiu Guterres, já esta segunda-feira de manhã. Dia em que está marcado na agenda da COP26 o primeiro de 2 dias de cimeira de líderes, onde se espera o anúncio de medidas concretas para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius face ao período pré-industrial. Nas ruas de Glasgow, também os ecologistas exigem ação. Um bom transporte por causa do clima, não é? Os australianos e residentes permanentes que estejam completamente vacinados contra a Covid-19 podem regressar ao país a partir desta segunda-feira sem quarentena. A reabertura parcial das fronteiras que o país fechou em março de 2020 e que proibiu os seus próprios cidadãos de deixar o território nacional é referente às 2 cidades mais populosas da Austrália, que representam cerca de 40% da população total. Os australianos e residentes permanentes que estejam completamente vacinados contra a Covid-19 podem regressar ao país a partir de hoje, sem quarentena, embora tenham de aterrar nas cidades de Sydney e Melbourne. A reabertura parcial das fronteiras, que o país fechou em março de 2020, e que proibiu os seus próprios cidadãos de deixar o território nacional, é referente às 2 cidades mais populosas da Austrália, que representam cerca de 40% da população total, depois de atingirem
a marca de 80% de vacinação total da população-alvo. Desde as primeiras horas reinava no aeroporto da cidade de Sydney um sentimento de euforia, onde os passageiros internacionais chegavam em meio de gritos de excitação, lágrimas e flores ao receberem os entes queridos. A reabertura, que também permite a entrada livre de quarentena se os familiares dos habitantes locais forem vacinados, permite aos australianos e residentes abandonar o país pela primeira vez desde que a pandemia foi declarada. As fronteiras internacionais da Austrália ainda não estão abertas aos estrangeiros que chegam ao país como turistas ou estudantes internacionais, enquanto os nacionais que têm uma ou nenhuma dose devem ainda passar pelas quarentenas obrigatórias de chegada e solicitar autorizações de saída excepcionais. A Austrália, que recentemente superou um ressurgimento da Covid-19 ligado à variante Delta, acumulou mais de 171 mil infecções e cerca de 1.750 mortes desde o início da pandemia. É bom saber que a pandemia ainda não acabou. Portugal registrou esta segunda-feira mais 5 mortos e 491 novos casos relacionados com o novo coronavírus. A taxa de incidência subiu e o índice de transmissibilidade desceu. O número de internamentos também subiu ligeiramente. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 5 mortes e 491 novos casos de Covid-19. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 360 doentes, mais 25 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 60 doentes, mais um do que ontem. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo registrou 189 casos e uma morte. Segue-se o Norte com 125 infectados. O Centro soma 73 contágios e 3 vítimas mortais. O Alentejo conta com 19 infecções e um óbito. E o Algarve soma 46 novos casos. Nos arquipélagos, a Madeira contabiliza 29 infectados e os Açores somam mais 10. A taxa de incidência subiu e é de 101,5 a nível nacional e de 101,9 no continente. Já o RT, ou índice de transmissibilidade, desceu ligeiramente e está em 1,05 tanto a nível nacional como no continente. Ainda a propósito da Covid, fica a saber que ao fim de 6 meses, 89% dos vacinados ainda têm uma boa imunidade celular. É o resultado de um estudo que foi realizado pelo Centro Hospitalar Médio Tejo e que vai ser apresentado em Barcelona no próximo dia 11. Ainda sobre a Covid, e aqui nos Estados Unidos, ou melhor em Nova Iorque, 10 mil polícias em Nova Iorque não estão vacinados. No entanto, há aqui uma tremenda confusão, uma vez que a direção da NYPD aponta apenas 34 polícias não vacinados. Quem é que está a falar a verdade é difícil. É importante saber também que até hoje morreram 5 milhões de pessoas, isso já iremos saber um pouco mais tarde. Mas Portugal tem também uma regra especial para alguns países com risco elevado. Portugal vai exigir a quarentena a pessoas que passaram por países como a Roménia, a Bulgária, a Croácia, a Eslovénia, a Estónia, a Látvia e a Lituânia. O chumbo no Orçamento de Estado está na ordem do dia em Portugal, acusam-se uns e outros e não se sabe ao certo quem tem razão. A crise é analisada hoje pela primeira vez pelo jornalista e analista Miguel Alçada Batista. António Costa é uma pessoa amoral, ou seja, António Costa não está preocupado se aquilo que vai fazer é bom para o país, para as gerações futuras. Coisas como o bem comum, interesse geral, ou isso são conceitos que não são importantes para ele. Para António Costa, o conceito que é importante é o conceito da gestão da sua carreira. E António Costa nisso dá 10-0 aos outros. E bem, esta crise política que nós estamos a viver foi uma crise política feita por António Costa e à medida dele. Ora bem, nós os momentos que vamos viver são momentos que vamos viver difíceis, ou seja, o país não está em boa situação e o Bloco e o PCP intuíram que, ou sabem que, que os tempos que vamos viver não vão ser bons tempos. E então, como tal, não quiseram estar colados ao orçamento, que vai ser o orçamento de tempos difíceis que aí vem. E então fizeram aquilo que às vezes vemos nos filmes americanos,
quando se vê os jovens adultos a mostrar a sua coragem, em que vai um carro de encontro ao outro e, digamos, o mais corajoso é o que se desvia no último momento. Eles dizem que é brincar, é o play chicken, portanto, a pessoa que se desvia é a galinha, é aquele que não tem coragem. E às vezes essa brincadeira corre mal. Portanto, tanto o Bloco como o PCP julgavam que um deles, à última da hora, iria aprovar o orçamento, pois não interessa a nenhum deles ir para eleições, mas o que aconteceu foi que levaram o seu braço de ferro longe demais, portanto tivemos os carros e tivemos uma colisão brutal, das quais o Bloco e o PCP vão sofrer as consequências. Desta forma, o momento ideal, até assim, temos aquilo que é o momento ideal para Costa, porque é assim, o PSD tem um líder que foi o líder que sempre facilitou a vida ao PS, tem um líder que disse que se tanto podia ter inscrito no PS como no PSD, tem um líder que teve um ciclo político inteiro para mobilizar as pessoas próximas do PSD e não mobilizou. Se o PSD tiver um líder novo, neste caso Rangel ainda não vai ter o tempo suficiente para se impor. O CDS está em cagos, portanto está fora. Os partidos da esquerda radical ou da extrema-esquerda vão ser penalizados por terem deixado cair o governo. Isto é o cenário de sonho para António Costa. E porque tudo aquilo que começa a correr mal, António Costa ainda vai poder desculpar, quer com a pandemia, quer com o facto de não ter o orçamento aprovado. Portanto, Miguel Morgado, eu acho que caracterizou muito bem como é que está António Costa neste cenário. O Miguel Morgado diz que esta crise, que é uma crise à medida de Costa e provocada por Costa, e na qual Costa se faz de vítima, faz lembrar aquele caso em que o rapaz mata o pai, mata a mãe e vai-se chorar ao juiz a dizer que é um órfão e, portanto, como tal, merece ser apoiado e merece. Miguel Alçada Batista, falar sobre os diversos partidos, tanto a bater num lado como a bater no outro, mas uma análise muito correta e muito certa do que se está a passar em Portugal. O Web Summit debate o planeta da amanhã, ou portanto, em Lisboa. Já começou hoje, obviamente. A Feira Tecnológica volta a juntar milhares de empreendedores e investidores na capital de Portugal. A Web Summit está de regresso, de novo com público e uma vez mais em Lisboa. O evento arranca ao final do dia com a denunciadora do Facebook, Frances Haugen, como cabeça de cartaz. Os novos negócios, as próximas empresas unicórnio, mas também o futuro do planeta vão estar em debate nesta Feira Tecnológica de Empreendedores e Investidores. A COP26 está a decorrer ao mesmo tempo. Estão lá líderes políticos de todo o mundo e os maiores poluidores. Não sei o que estão a fazer lá. Talvez à espera de que o acordo lhes seja favorável. Na Web Summit vamos ter muitos empreendedores que esperam ver os seus negócios e as suas inovações ajudarem-nos a criar um planeta mais sustentável para se viver nos próximos anos. Depois de um ano em formato digital devido à Covid-19, o Web Summit vai agora concentrar 40 mil pessoas respeitando as regras da DGS. No programa, há muito por escolher. A somar ao clima, à energia e ao ambiente, vamos colocar o foco também no cripto. Na noite de abertura, o fundador da mais importante plataforma de NTF vai falar, é o fundador da Sorare, e depois a fechar a Web Summit vamos ter como orador Tim Berners-Lee, que criou a internet e que nos vem falar do futuro da internet. Fundada em 2009 na Irlanda, a Web Summit tornou Portugal em 2016 o centro das atenções de quem procura ajuda para lançar novos negócios. Até quinta-feira, 700 investidores e mais de 1.200 startups vão estabelecer em Lisboa uma das maiores redes de contactos do mundo. Estão 40 mil pessoas nesta Web Summit. Também o Ministro da Economia falou e disse que é bom viver e trabalhar e investir em Portugal. Hoje também na Web Summit, Carlos Moedas, atual Presidente da Câmara de Lisboa, disse que temos de ser capazes de ir além da Web Summit, temos que fazer com que vós e as empresas fiquem em Lisboa, disse ele a quem estava presente, porque veem a oportunidade, salientou o antigo Comissário Europeu. Tínhamos mencionado o facto de hoje termos atingido um número impressionante de mortos relacionados com a Covid.
São 5 milhões de pessoas que morreram desta doença. Não é uma, são 5 milhões. Portanto, é mais do que muitos países têm de habitantes. E, naturalmente, que tínhamos mesmo que hoje falar disto e tentar sensibilizar as pessoas a que não façam parte de mais um grupo de pessoas que vão partir. A pandemia de Covid-19 provocou a morte a 5 milhões de pessoas infectadas. Os números são da Universidade Johns Hopkins, mas os especialistas estimam que o número real possa ser muito maior. De acordo com a estimativa da revista The Economist, a Covid terá sido responsável por 17 milhões de mortes. A doença atingiu cada país de forma distinta. Estados Unidos da América, Brasil, Índia, México e Rússia foram os países onde mais infectados morreram. Nos Estados Unidos, morreram 750 mil pessoas. No Brasil, mais de 600 mil. Finlândia, Austrália e pequenas ilhas do Pacífico foi onde a Covid-19 foi menos mortífera. Comparando com outras pandemias e doenças, a gripe espanhola matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. O HIV, até hoje, fez com que 36 milhões perdessem a vida. Com o mundo parcialmente vacinado, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou há poucos dias que a pandemia está longe de acabar e voltou a deixar um apelo às grandes potências. Partilhem a vacinação com os países mais pobres. Números aterradores. Portugal celebrou hoje o Dia de Finados. Dia 1 de novembro é um dia especial em que se visitam os cemitérios e se lembram os que já partiram. Os floristas queixam-se de que o dia não foi bom, uma vez que cada vez mais os jovens não ligam à morte dos seus familiares e há cada vez mais gente a ser cremada. Bem, é tempo de desporto, vamos saber o que se passou hoje. O Sporting de Braga, e isto é muito recente, porque aconteceu hoje à noite, recebeu e venceu esta segunda-feira o Portimonense por 3-0 em jogo da 10ª jornada da Primeira Liga. Galeno foi a grande figura do encontro ao apontar 2 golos num triunfo que valeu também o acesso ao 4º lugar e a ultrapassagem ao Estoril. A equipa técnica liderada por Nuno Espírito Santo, que pena, foi dispensada do Tottenham, anunciou o clube londrino em comunicado esta segunda-feira de manhã. O percurso do técnico português no comando dos Spurs termina ao fim de 4 meses na ressaca da derrota caseira por 3-0 frente ao Manchester United de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, que foi a Londres dar um pontapé na própria crise. Também o futebol português tem perto de 3/4 de jogadores vacinados contra o novo coronavírus que provoca a Covid-19, tendência similar a 3 das 5 principais modalidades de pavilhão consultadas pela agência Lusa. De acordo com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que elaborou em julho um plano de vacinação a aplicar junto das 34 sociedades desportivas, em sintonia com a Direção-Geral de Saúde, 73,7% dos futebolistas da Primeira e Segunda Liga estão inoculados. Também terminou o Moreirense Passos de Ferreira. Há momentos registou-se um empate a 1-1. Daqui a pouco, o Canto Direto com Ricky Durães e os seus convidados residentes da SPT vão com certeza debruçar-se sobre o que se passou neste fim de semana com a jornada número 10 da Primeira Liga de Futebol. E é tempo de irmos agora ao valor do dólar norte-americano em Portugal e no Brasil e vice-versa. Em Portugal, 0,86 para o euro e para o espaço Schengen, 1,15 na venda. No Brasil, o real, ou melhor, o dólar vale 5,65 em relação ao real, 0,17 na venda também. E o tempo aqui nos Estados Unidos, esta semana, por aquilo que soubemos, vai estar razoável, mas a partir da próxima semana já vai ter que usar um casaquinho mais quente, um cachecol, provavelmente um chapéu de chuva. A temperatura vai descer consideravelmente em toda a costa leste. Mas quer saber também o que se passou em Portugal? Hoje houve 2.500 ocorrências com o mau tempo no nosso país. Portanto, não é só aqui, muitas vezes, também é lá. Vamos agora saber qual é a previsão do tempo que a nossa colega Catarina Rebimbas
compilou para todos nós. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 55 graus, Filadélfia com céu nublado com 52 graus, Nova Iorque com céu nublado com 55 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 55 graus, Hartford com céu nublado com 54 graus, Danbury com céu nublado com 54 graus, Miami com aguaceiros com 80 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 79 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 72 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 66 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Portanto, agora é o tempo dos snowbirds, que é exatamente aqueles que vão à Flórida e passam lá alguns meses, onde o tempo está bom. Mas para a semana já vai ter temperaturas noturnas com menos de 40 graus. Bem, vamos agora fazer um breve intervalo. Quando regressarmos, vamos ter um bocadinho de linha aberta. E mais algumas informações. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Grande Festa das Castanhas na Casa das Natas. Sábado 13 de novembro, a partir das 10 da manhã. Carne assada no forno a lenha e outras iguarias tradicionais portuguesas. Aos clientes da casa, a oferta de um brinde de castanhas. Boas festas da SPT. O Natal e o Ano Novo estão à porta. Tendo em conta que nesta época festiva os afazeres são muitos e o tempo é pouco, sugerimos a utilização dos postais de Natal através da SPT SIC Internacional e Rádio Clube Português para saudar os nossos amigos clientes, membros da sociedade e familiares. A troca de saudações natalícias é uma forte técnica de marketing que ajuda a manter e a gerar novos clientes. Tendo em conta que muitas famílias estarão muito mais tempo em casa para a celebração desta época festiva, o seu postal será visto por muito mais futuros clientes. Estes postais televisivos de Natal serão transmitidos entre 13 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022. Ligue já e não perca esta oportunidade. 973 344 8888 973 344 8888. Boas festas da SPT. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista.
Seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som do seu televisor, e já sabem isto de cor, e fale apenas pelo telefone. É importante referir também que, se tiver perguntas a fazer, pode fazê-las, mas nós temos informação para lhe dar. Para já, a novela A Serra não é transmitida hoje em virtude de ser feriado em Portugal. Portanto, já sabe, se é habitual seguidor desta telenovela, hoje é feriado e a SIC Internacional nos feriados não transmite a telenovela. Primeira chamada, muito boa noite, Linha Aberta. Boa noite. Boa noite, minha senhora, faz favor. Daqui a Maria. Olá, como está? Tudo bem? De Canérica, bem obrigada. Muito obrigado. Luís, como é Estamos que bem, muito obrigado. Então. Sr. Luís, a semana passada, quarta-feira, eu ouvi falar o Sr. advogado Nelson e acerca que se tu fazes menos de 8.500 euros por ano, não precisas de preencher o IRS. Mas a minha pergunta é, se nós fazemos aqui os income taxes e tem uma pequena pensão em Portugal, tem de declarar o valor aqui? Bem, ter de declarar, tem sempre de declarar. Era a lei. A maior parte das pessoas não o fazem. Mas, sendo uma reforma mínima, não sei se ultrapassa os 8.500 euros ou não. Não, é menos de 3.000. Menos de 13.000. Sabe que isso até a certo ponto pode ser benéfico para si, quando faz aqui os seus income taxes. Em Portugal não tem que fazer, mas se fizer aqui e dizer que recebe esse dinheiro em Portugal de reforma, porque é a lei, isso vai exatamente dar ao mesmo. Portanto, não é grande problema. Exatamente. Nós já tivemos aqui um especialista em impostos que disse exatamente a mesma coisa. E que teve o cuidado de informar as pessoas que o acordo que existe entre Portugal e os Estados Unidos obriga as pessoas que vivem em Portugal e que são norte-americanos, atenção, e que fazem os seus income taxes, ou que vivem, aliás, nos Estados Unidos, fazem os seus income taxes aqui, que devem declarar tudo aquilo que recebem em Portugal, aqui nos seus income taxes. Há muita gente que não o faz, não tem notícia de ter havido problemas, mas se fosse uma fortuna, ou muito mais do que 8.500 euros, aí eu diria que talvez fosse necessário. Assim, peça o conselho ao seu contabilista, quando fizer os seus income taxes, e ele dir-lhe-á, talvez dar-lhe-á o melhor conselho. Eu, por acaso, perguntei a um advogado e disse que se em Portugal não era preciso fazer, aqui também não. Foi assim a resposta que me deu. Olha, mas eu não tenho, quer dizer, a gente ouve uma coisa e ouve outra e ficamos assim um bocado confusos, não é? Sim, mas a lei de facto não é essa. Mas pergunta ao seu contabilista, porque o seu contabilista é capaz de saber um bocadinho mais que o advogado em relação a isso. Porque tem a ver com contas, não é? Os advogados muitas vezes têm que pedir informações aos contabilistas também, não é? Sim. Portanto, mas pergunto, está bem, que é para não ter problema. Muito obrigada e agradeço. Muito gosto, prazer em ouvi-la e cumprimentos para Canérica. Obrigada. Muito obrigado. Deus, obrigada. Claro, eu queria também informar, e é muito importante, já me perguntaram várias vezes em relação aos animais de estimação. Eu hoje tive cuidado de analisar concretamente a lei que diz respeito a trazer animais de estimação a bordo dos aviões. Há muitas companhias que não deixam, mas há uma, portanto, posso mesmo dizer-lhe que a partir de 7 de janeiro, isto é muito importante, o CDC diz que só há 3 portos aéreos nos Estados Unidos onde pode trazer animais mediante determinadas restrições e em relação ao preço tem que contactar a companhia aérea. São os aeroportos de JFK, Los Angeles e Hartsfield-Jackson em Atlanta. Os únicos 3 que aceitam, de facto, animais de estimação, os chamados pets de consolação moral ou intelectual, ou como quiser. Aqueles cãezinhos pequeninos que fazem companhia às pessoas. Portanto, esta é a última informação que temos e que é muito importante. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, eu só tinha uma pergunta que já é um bocado velha, mas o meu marido gostava de saber. Ele fez a aplicação em Newark para as pessoas que estavam no ultramar para receber esses $100 por ano. O que é que aconteceu? Isso ainda está ativo ou foi cancelado? Está ativo e há novidades sobre esse aspecto.
Todos os ex-combatentes, nós vamos falar nisso no decorrer desta semana, tenho a certeza, segundo o Ministério em Portugal, vão ter direito a um cartão que dá descontos, não pagam transportes em Portugal, têm muitos descontos e muitas vantagens também em benefícios de impostos. Nós vamos dar a conhecer essas informações. Portanto, está ativo e a senhora, por favor, contacte aqui a SBT, 973-344-8888, já sabe, para se informar um pouco melhor sobre quando é que há uma nova sessão de esclarecimento sobre como preencher o boletim para receber a reforma em Portugal. O meu marido recebeu, ele inscreveu-se, mas ele até telefonou para Portugal, para um departamento qualquer, e eles disseram que não tinham conhecimento de aplicações nenhumas. Olha, nós já temos imensa gente aqui que nos contactou que já recebeu a reforma. Portanto, veja bem, muitas vezes em Portugal, muitas vezes também não sabem o que é que fazem, não é? Nós sabemos disso também. A burocracia é muito grande e as pessoas não são devidamente informadas, mas felizmente das 2 ou 3 sessões já tiveram lugar aqui em Newark, grande parte e grande número de pessoas já está a receber essa reforma a que tem direito. Agora, se o seu marido esteve numa zona de 50% ou menos, portanto aí esse valor vai ser mais pequeno, mínimo. Agora, se esteve numa zona de 100%, uma zona mais perigosa, aí essa reforma pode chegar aos 100%. Ele esteve no norte. Então no norte é uma zona de 100%. Depende, Angola, Moçambique, Guiné? Moçambique Norte. Portanto, Tete ou então Cabo Delgado. Cabo Delgado. Então, se esteve numa dessas regiões, é uma região considerada de 100%. Portanto, terá direito ao máximo. Ok, Sr. Luís, obrigada pela sua informação. Prazer em ouvi-lo e muito obrigado também. Muito obrigada. Muito obrigado. Portanto, já que falámos dos animais, que era muito importante, e também queremos dizer-lhe que foi descoberta em 8 estados americanos, é muito importante dizer-lhe isto, a variante de que o Rico Durão já falou aqui a semana passada, a AY4.2, foi detectada em 8 estados americanos. É uma variante do vírus, portanto, é uma subvariante da variante Delta. Atenção, e é mais perigosa. Portanto, muito cuidado com esta AY4.2, que já foi detectada em 8 estados americanos também. Em Portugal estão, neste momento, a tratar de eleições. Quase todos os partidos apontam para meados de janeiro, mas o Chega, portanto, o partido o porta-voz, que é o Pedro Mendonça, disse hoje que as eleições deveriam acontecer entre 23 e 30 de janeiro, portanto, muito mais além do que aquilo que a maioria dos partidos quer que seja feito em termos de eleições. O Presidente da República recebeu também o Chega para discutir a dissolução da Assembleia da República e esta semana, com certeza que o Presidente irá dizer a todos os portugueses aquilo que tenciona fazer no que diz respeito às eleições. Não só marcar datas, mas também em relação à possível dissolução da Assembleia da República, uma situação extremamente complicada e que vai, de certo, causar grandes problemas, sobretudo no Orçamento do Estado do próximo ano, na medida em que a sua aplicação só poderá ser feita depois do primeiro semestre. E isto elimina o aumento das pensões para os reformados, elimina também a atribuição dessa pensão que era suposto ser em agosto e passou para janeiro, portanto está eliminado, e outros benefícios de que os portugueses poderiam ter alguma vantagem. No entanto, a situação é crítica em termos de economia e temos que esperar, exatamente, para saber aquilo que o Presidente da República vai saber e depois o resultado das eleições, porque se tudo ficar na mesma, eles continuam a não se entender. Nós por aqui entendemos-nos muito bem e, como tal, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora vamos para os aniversários natalícios e de casamento. Felizmente,
Hoje temos 3 aniversários natalícios e 2 aniversários de casamento. Então vamos começar por aqueles que fazem hoje e apagam velinhas. Vamos ver quem são. Happy birthday to you, parabéns a você. E o nosso felizardo, primeiro felizardo da noite, é Noémia Romano, com 74 anos, a esposa do nosso querido amigo Florival Romano. Muitos parabéns, felicidades. Sara Silva, 57 anos, idade ainda bonita, portanto tenha muita sorte na vida e muitos parabéns. Também a Lana Gomes, eu chamo-lhe Laninha, porque com aquele sorriso e aquela cara em um aninho de idade é uma maravilha. Portanto, Lana, muitas felicidades e muitos parabéns por esta data festiva. Primeiro ano da vida de uma pessoa importantíssimo e ao mesmo tempo é um orgulho e um prazer muito grande para os pais. E agora vamos para os aniversários de casamento, são 2. Vamos ver quem são aqueles que já comungam da vida com a sua cara a metade há muitos ou há poucos anos. Vamos saber quem são. Lourdes e Carlos Figueiredo, 40 anos de matrimónio, estão a 10 das bodas de ouro. Ali vem o casamento dos dois lados, esquerda e direita, mas depois vem a fotografia atual no meio, de vestido verde, aí está a noiva. Muitos parabéns à Lourdes e ao Carlos Figueiredo, aliás, por estes 40 anos de matrimónio. Muitos parabéns. É muito importante esta data para todos, para vocês e para as vossas famílias. E agora a Elisa e o Sérgio Abrantes, 8 anos de matrimónio. Pouco, mas já é muito, porque 8 anos significa que as pessoas já se conjugam e que a vida é mais fácil e é mais sorridente para quem tem este sorriso, como vem esta cumplicidade. E pronto, chegamos ao fim de mais um programa especial de informação. Fica a seguir com o canto direto daqui a cerca de 15 minutos, com o Ricky Durães e os habituais comentadores desportivos. Tenho muito para falar hoje sobre esta jornada em que o Benfica se deixou ultrapassar pelo Sporting e pelo Porto, mediante o empate que teve na Amoreira, no Estoril. Mas, quanto a mim, nós voltamos a ver-nos quarta-feira. Amanhã será o dia do Ricky Durães. Tenha, portanto, uma noite muito feliz, uma noite descansada. E até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.